O cenário global da inteligência artificial está passando por uma reviravolta daquelas. Por muito tempo, parecia um jogo com um único vencedor, uma superpotência tecnológica que ditava as regras. Mas olha, essa dinâmica mudou, e mudou completamente, inaugurando uma nova era de competição e de possibilidades que ninguém esperava. É isso mesmo. A narrativa da IA, por anos, foi escrita por um clube bem fechado de gigantes da tecnologia. Mas essa era de hegemonia acabou. As regras do jogo estão sendo reescritas, e isso está acontecendo agora, bem na nossa frente. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como era o velho mundo da IA. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender o contexto. A regra era bem simples. Construir uma IA de ponta era um jogo para bilionários. Era um clube super exclusivo que exigia supercomputadores e chips caríssimos. Na prática, só as Big Techs americanas, que tinham um convite para essa festa. Era uma barreira de entrada altíssima. Mas aí, uma força disruptiva surgiu do nada e abalou completamente essa estrutura, desafiando a própria base do mercado. O epicentro dessa mudança toda foi a chegada de uma startup chinesa chamada DeepSeek. O lançamento deles não foi só mais uma novidade no mercado. Foi um verdadeiro terremoto que sacudiu os alicerces do mundo da tecnologia. $1 trilhão. É um número difícil até de imaginar, né? Mas foi esse o valor que as ações dos gigantes de tecnologia perderam em Wall Street. Em um único dia. $1 trilhão que simplesmente evaporaram por causa desse anúncio. E qual o motivo de tanto pânico? A resposta está em uma palavra: eficiência. Analistas estimam que o custo para usar esses novos modelos de IA é até 90% menor. De repente, a tecnologia mais avançada do mundo ficou radicalmente mais barata e acessível. Mas qual é o segredo por trás dessa redução de custos tão absurda? É uma inovação de arquitetura chamada Mixture of Experts, ou MOE. A ideia é genial. Em vez de ter um modelo gigante, monolítico, que se ativa inteiro para qualquer tarefa, o MOE usa um time de especialistas menores. Assim, só os especialistas certos para aquela tarefa são acionados, o que otimiza o uso de recursos de uma forma drástica. Isso aqui ilustra perfeitamente a mudança de paradigma. A competição deixou de ser um jogo de força bruta, de quem tem mais poder de fogo computacional, e virou um jogo de eficiência, de quem tem a arquitetura mais inteligente. E o mais importante, muitos desses novos modelos são de código aberto, o que democratiza o acesso à tecnologia para todo mundo. Certo. Então, como é que os gigantes, os que já estavam no topo, reagiram a essa nova competição? Bem, a batalha agora se moveu para a nuvem. A estratégia da Microsoft é bem clara. Eles estão se apoiando totalmente na parceria exclusiva com a OpenAI. A jogada é integrar modelos superpoderosos como o GPT-4 direto nos softwares que todo mundo já usa, como o Microsoft 365 e o Teams, através do Copilot. É uma aposta na conveniência de ter tudo no mesmo lugar. O Google, por outro lado, está apostando nas suas próprias raízes, na sua tradição profunda em pesquisa de IA. Eles estão empurrando seus próprios modelos, a família Gemini, que são super avançados e multimodais como o coração de suas ofertas. O foco aqui é inovação de ponta, em ser o melhor tecnologicamente. Já a Amazon Web Services, a AWS, se posiciona de uma forma diferente, mais agnóstica. O serviço deles, o Bedrock, funciona como se fosse um shopping center de modelos de IA. Ele oferece opções de vários fornecedores diferentes. A estratégia é dar ao cliente o máximo de escolha possível para reduzir o risco de ficar preso a um único provedor. O que essa tabela mostra é uma verdadeira batalha de estratégias. A Microsoft aposta na integração total, o Google na inovação de ponta e a AWS na flexibilidade da escolha. A decisão de qual plataforma usar vai depender totalmente da estratégia de nuvem e dos objetivos de cada empresa. Não tem uma resposta única. E esse novo mundo tecnológico bipolar, que está se dividindo entre os Estados Unidos e a China, acaba criando um problema crítico para todos os outros países e empresas do planeta. É um dilema que envolve controle e independência. O ponto central desse dilema todo é um conceito chamado soberania de dados. A ideia, no fundo, é bem simples. Os dados de uma nação devem estar sujeitos às leis daquela nação. É uma questão de ter controle sobre a própria informação digital. E isso nos leva a um conflito direto com leis como o US Cloud Act. Essa legislação americana permite que autoridades dos Estados Unidos exijam acesso a dados de empresas americanas, não importa onde no mundo esses dados estejam guardados.
Na prática, isso acaba passando por cima da soberania de outras nações. E essa citação aqui, ela ilustra de uma forma brilhante o risco que está escondido. Não é só sobre acesso a dados, mas sobre importar, sem perceber, visões de mundo e parâmetros legais que vêm embutidos nos modelos. Um modelo treinado principalmente com dados americanos ou chineses pode não entender as nuances de outras culturas. Isso tudo nos leva a uma questão fundamental para qualquer organização que usa a nuvem hoje. No final das contas, quem realmente protege os dados? São as leis do próprio país ou as leis do país onde a empresa de tecnologia tem sua sede? Ok, então, diante desse dilema todo, como é que países e empresas podem manter sua independência? A boa notícia é que existe sim um caminho para essa autonomia tecnológica. A estratégia proposta é bem prática, dividida em 4 passos. Em vez de gastar bilhões para construir um modelo do zero, a ideia é outra: usar aqueles modelos eficientes, de código aberto, e só ajustá-los com dados públicos nacionais. Isso muda o jogo porque transforma a autonomia tecnológica, que parecia um sonho distante, em um objetivo bem mais realista e alcançável. À medida que essa nova era de IA mais acessível vai se desenrolando, a gente é meio que forçado a confrontar aquelas visões clássicas do nosso futuro tecnológico, sabe? Aquelas que a ficção científica popularizou. De um lado, a gente tem o futuro dos Jetsons, aquela utopia onde a tecnologia, como a robô Rosie, é uma ferramenta para nos servir, para facilitar a vida. Do outro, o futuro do Exterminador do Futuro, uma distopia completa onde a IA, como a Skynet, vira uma ameaça existencial. Nós estamos, de certa forma, numa encruzilhada entre essas duas visões. A ascensão desses modelos eficientes, de código aberto, tem um potencial incrível de democratizar a inovação como nunca antes. Mas, ao mesmo tempo, essa batalha pelo controle dos dados pode criar novas formas de dependência e aprofundar ainda mais as divisões digitais que já existem. O caminho à frente ainda não está escrito. E a resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir o mundo que a gente está construindo.